Fala turma, tudo bem? Aqui é o Gabriel e nós vamos começar hoje a nossa aula sobre matrizes e vetores. Essa é uma aula de revisão, então essa aula vai estar no bloco de revisão e ela é opcional. Se você quiser fazer, está disponível, se não, só pular e vamos para a aula. Tudo bem? Vamos lá então. Vou abrir aqui o nosso PDF que nós vamos ter como base. E hoje a nossa aula é sobre matrizes e vetores. Então eu vou estar definindo o que é uma matriz, vou definir o que é um vetor e vou falar um pouco também sobre indexação, tá bom? Vamos lá então, vamos seguir aqui o contexto, né? O que é uma matriz, galerinha? Bem, matriz, ela é uma tabela contendo números, ó, vocês já podem ver aqui, ó, o meu mouse aqui, tem essa tabela aqui, onde eu coloquei aqui, mas normalmente são números, né? Então nós temos números, e esses números tá no campo dos reais, tá? Então eu tenho números reais dentro dessa tabela. Ah, Gabriel, por que eu vou querer uma tabela? Bem, eu posso guardar diversas informações através dessa tabela. Vamos falar que eu tenho uma tabela do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então eu tenho lá cada time, eu vou falar que é um número. Então o Santos é 1, o Corinthians é 2, São Paulo é 3, nessa ordem mesmo, tá, galera? O Santos é sempre o primeiro. Não, mas eu posso deixar ali os números. Então em cada coluna eu tenho ali uma coluna que eu sei que a variável é time, e o Santos é indexado pelo número 1, o Corinthians é indexado pelo número 2 e assim sucessivamente. E nas outras colunas eu posso deixar como sendo os pontos. Então a coluna 2 ali é a coluna de pontos, a coluna 3 é a coluna de jogos e assim sucessivamente. Então eu tenho uma tabela. Tem diversos tipos de tabela, a gente podemos imaginar até o infinito a aplicação de tabelas, né? Mas então voltando aqui, então a matriz ela é uma tabela que normalmente ela representa variáveis, que é o que eu acabei de falar. Então vamos imaginar a nossa matriz ali do Santos, por exemplo, dos times, a primeira coluna seria os times, então Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, e as outras seriam outras variáveis. Então a coluna 2 seria, por exemplo, a variáveis de jogos. Então ali estaria o número de jogos de cada time e assim vai. Na qual possui M linhas e N colunas. Aqui tá errado, galerinha, mas é M linhas e N colunas. Para todo e qualquer N e M inteiro. Ó, aqui já tá certo, vocês podem dar uma olhada aqui, ó. M linhas por N colunas, tá bom? Por fim, que nós temos a dizer de matriz, que elas possuem dimensão 2. Então ela tem N linhas e M colunas. Super certo, né? Beleza. A notação que nós vamos usar é essa que eu sublinhei aqui, que eu grifei aqui. M por N, o R. Por que R, Gabriel? Porque eu estou no campo dos reais. Então aqui dentro eu só vou ter números reais, ok? Beleza. Então eu costumo dizer que A pertence ao R, M por N. M linhas, N colunas. Tá, Gabriel, vamos então a alguns exemplos, né? Então vamos falar que eu tenho uma matriz 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas. Então eu tenho alguns números aqui dentro. 1, 5 na primeira linha, 2 e 6 na segunda linha. Ah, Gabriel, então eu só posso pôr número inteiro? Nananina, não. Olha aqui, eu tenho o número aqui fracionário, ó, 5 quartos. É um número quebrado, tá aqui, ó. 1, 5 quartos, 7, menos 9, ó. Aqui eu tenho uma matriz 2 por 3, beleza? Vamos lá então, aqui a matriz C minha aqui, ela é 4 por 2, ou seja, 4 linhas por 2 colunas. Então eu tenho aqui, ó, 5.8, 6, menos 9. Então eu posso pôr qualquer número real aqui dentro. Olha a matriz D que legal. Tem um número bem conhecido aí da galera, né, o π, que normalmente os engenheiros arredondam para 3, mas não, ele é 3,14 e lá vai pedrada, né? Mas tá aqui, ó, D igual a essa matriz aqui 4 por 3. Por que 4 por 3, Gabriel? 4 linhas e 3 colunas. Então, ó, uma notação bem legal na qual nós iremos utilizar é essa notação aqui, ó. A pertence ao R2 por 2. Quem é o A? Essa matriz aqui, ó. A pertence ao R2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas. Olha aqui. B pertence ao R2 por 3. Duas linhas e 3 colunas. E assim sucessivamente, galera.
Então nós já definimos matrizes. E a próxima aula, vamos definir algumas matrizes no nosso programa Octave, beleza? Mas agora, por enquanto, nós vamos ver o que é matriz. Nós já vimos. Vimos também a representação. E por essa aula tá de bom tamanho. Mas eu não posso acabar a aula sem falar de vetores, galera. Isso mesmo, vetores, né? E o que é vetor, né? Eu vou falar vetor para álgebra linear, né? O que é um vetor em álgebra linear? Nós vamos usar esse conceito exaustivamente a partir de agora nas nossas linguagens de programação, tanto em Python quanto em Octave, MATLAB, enfim. O que são vetores? Ó, maneira simples, clara, na qual eu escrevi aqui, ó. Podemos definir um vetor como ser uma tabela unidimensional, ou seja, uma matriz de uma dimensão. Nós vimos aqui em cima, ó, que uma matriz possui duas dimensões. Então um vetor, ele possui uma dimensão, ele é uma matriz de uma dimensão. Essa matriz especial eu chamo de vetores, beleza, galerinha? Onde o mesmo também pode ser chamado de lista. Se eu chamar de vetor, lista, tá tudo em casa, beleza? Então nós temos dois tipos de vetores, o vetor linha e o vetor coluna, beleza? Vamos então definir o vetor linha. Bem, pessoal, o vetor linha é esse vetor aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Então, eu chamei A igual a esse vetor linha aqui. A minúsculo, olha a diferença de notação. Vamos já ter essas notações, vamos já obedecer a notação na qual nós iremos fazer o curso. Toda matriz eu vou representar por uma letra em maiúscula. E todo vetor eu vou representar por uma letra em minúsculo. Beleza? Isso é muito interessante. Vamos já adotar esse padrão para que lá na frente fique tudo mais fácil, tá? Então aqui, ó, eu tenho um vetor linha, na qual ele só possui uma linha, tudo bem? Mas diversas colunas. Então você pode ver que eu tenho tanto elemento, desde o elemento A1 até o elemento AN. Ou eu poderia ter falado do elemento A0 até o elemento AN-1. Gabriel, não entendi nada. Calma que já eu vou entrar lá em indexação. E vocês verão o que é isso. Eu costumo dizer que A pertence ao Rn. Então, olha, aqui essa notação já é diferente, né? Eu não digo que A pertence ao Rn por M, eu digo que A pertence ao Rn. Então, eu falo, ó, eu tenho um vetor linha do campo Rn. Todo mundo já sabe que esse N aqui é o número de colunas que eu tenho nesse vetor. Tá difícil, Gabriel? Me mostra um exemplo. Vamos lá. Olha o vetor x aqui, x minúsculo. É 1, 0, 8 e 2, ou seja, uma linha por 3 colunas. O vetor y, Gabriel, 1 por 5, ou seja, eu tenho uma linha e 5 colunas. Posso colocar qualquer número real aqui. Quero trocar esse 819 pelo π, fica à vontade. Por 0,9999, fique à vontade. Vocês que mandam aqui dentro. Beleza? Vamos então agora definir o vetor coluna, galera. O vetor coluna segue a mesma regra, a não ser que, ao invés de eu ter uma linha, eu tenho aqui agora uma coluna. Vocês podem ver aqui, eu tenho uma coluna com M linhas. Então eu tenho diversas linhas e eu tenho apenas uma coluna, do A1 até o AM ou do A0 até o M-1. Não entendeu? Já eu explico indexação. Mas uma coisa muito interessante para vocês, deem uma olhada aqui. A pertence ao Rm. Então eu sempre falo assim, olha, eu tenho um vetor coluna pertencente ao R3, por exemplo. Então eu sei que o meu vetor ele é disposto em uma coluna, mas em algumas linhas, 3 linhas. Então eu tenho lá o R3. E é isso. Tá bom? Aqui então eu tenho, por exemplo, o que eu estava falando. Y pertence ao R5, esse cara aqui, ó. Y pertence ao R5, então ele é um vetor linha, né? Eu tenho uma linha e 5 colunas. Mas o X ele é um vetor linha, né? Agora sim, o W ele é um vetor coluna e ele pertence ao R3. Então eu tenho uma coluna e 3 linhas. E o Z é um vetor coluna que ele pertence ao R5. Então eu tenho uma coluna e 5 linhas, pessoal. E é isso. Beleza? Beleza, eu acredito que não seja muito difícil para entendermos isso. É mais uma revisão mesmo, step by step, para que possamos chegar no nosso objetivo. E por fim, galerinha, vamos ver aqui indexação. Que eu falei tanto aqui na aula e eu não expliquei direito o que era uma indexação, né? Bem, pessoal, indexação, eu fui lá no dicionário para
essa palavra é um pouco diferente, né? A gente não usa todo dia. Ah, onde você vai? Ah, eu tô indo ali na indexação. Não, a gente não usa todo dia essa palavra. Então eu fui lá no dicionário para dar uma olhada o que o dicionário diz, né? E o dicionário nos diz assim, que indexação é uma ordenação em forma de índice, é uma classificação. Ora, não tinha palavra melhor para caber nesse contexto aqui nosso. Porque dê uma olhada aqui. Eu tenho aqui, vamos pegar esse vetor coluna aqui, W. Ele está disposto em uma coluna e em 3 linhas, tá bom? Eu falo então que o W pertence ao R3, sendo o W um vetor coluna. Dá uma olhada aqui. Esse elemento que está aqui, eu vou subir um pouquinho aqui. A indexação dele, eu falei que era, no caso aqui, W1. Então, beleza. Então, se eu vir aqui, vou falar que o W1, ele é igual a 1. Tudo bem? O W2, ele é igual a 0,8. Por quê? Eu estou chamando, eu falei, ó, qual que é a classificação? Qual que é o primeiro elemento do vetor W? Olha, o primeiro elemento do vetor W é o 1. E o segundo elemento do vetor W é o 0,8. E o terceiro elemento do vetor W é o 2. Não tem muito erro, né? Só que o que acontece? Alguns compiladores, algumas IDEs, algumas linguagens de programação, vamos dizer assim, eles não gostam muito dessa indexação de 1, 2, 3, que é essa indexação que eu coloquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e até o M. Eles usam, ao invés do 1 aqui, eles usam o 0, galera. Então, qual que é o A0? Qual que é o A1? Bem, é a mesma regra, a única coisa só muda aqui. Então, vamos à indexação do 0 ao M menos 1. Então, W0. W0 agora vale 1, se eu estou usando a indexação do 0 ao M menos 1. Porque, veja, esse é o W0, W1, W2, certo? Acabou. Eu não tenho W3, porque eu já tive o W0. Tá difícil? Vamos tentar aqui. Qual que é o Z3 na indexação do 0 ao M menos 1? Z3, né? 0, 1, 2, 3. Ora, o Z3 é o 819. E agora vamos para a indexação 1, do 1 ao M, ou seja, eu estou usando essa indexação. Esse cara aqui, então, é o Z1. Qual que é o mesmo Z3? 1, 2, 3. É o 10, beleza? Pessoal, é um pouquinho difícil mesmo, mas por fim nós vamos conseguir. A próxima aula vai ficar um pouco mais fácil, porque eu vou fazer essa mesma aula com esses mesmos valores, tudo bem? Só que no Octave vocês vão poder ver algo prático, é algo que vocês vão poder treinar. Eu já vou começar a mostrar algumas coisinhas. Então, fiquem aí, vamos para a próxima aula. Não esqueçam de deixar o like aqui, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e é isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Biel, zerou, beleza? É nóis, tchau, tchau.